Fala, turma, tudo bem? Esses dias aqui eu estava vendo uma matéria do jornal Metrópolis e trouxe aqui para vocês para a gente refletir. No final desse vídeo, eu quero também passar um recado para quem vive preso nas redes sociais, tá? Um recado que eu refleti, na verdade é como se fosse uma oração, no final do vídeo eu falo sobre, mas voltando aqui pro assunto principal, o tema, né? O que eu queria falar, gente, é que eu vi aqui no site da Metrópolis que o 1% mais rico do Brasil ganhou R$ 21.000 em 2024 por mês. Isso me choca muito, tá? R$ 21.000 ser aí a renda média do 1% mais rico do Brasil. Isso mostra o quanto o nosso país é pobre, né? Ou seja, se você ganha R$ 22.000, você já está dentro do 1% mais rico. Se você ganha isso por mês, tá? O equivalente a isso por mês. E por que que eu reflito tanto nisso, turma? Eu tendo a olhar para minha carreira e para as minhas metas financeiras, etc., olhando como se eu fosse um cidadão global e não como se eu fosse apenas um cidadão nacional. E o que isso quer dizer? Eu olho para o tanto de dinheiro que eu faço, para o tanto que eu ganho e converto isso para dólares, para eu poder ter uma base de o quão bem classificado eu estou numa escala mundial de ganhos financeiros, seja salário, bônus ou mesmo investimentos para um jovem da minha idade, tá? No caso. Então, eu sempre faço essa conversão para dólares e essa matéria me chamou a atenção porque se você converter a renda do 1% mais rico, né? Vamos arredondar, vai 21 mil reais, arredondando para dólares, né? Dividindo por 5, vamos arredondar, dizendo como se fosse ali US$ 4.000, né? A renda mensal ali do 1% mais rico do Brasil. Poxa, US$ 4.000 a renda do 1% mais rico. Enquanto nos Estados Unidos, estava dando uma pesquisada aqui, o 1% mais rico dos Estados Unidos, deixa eu pegar o número exato, 1% mais rico dos Estados Unidos ganha cerca de US$ 787.000 por ano, tá? Que dá mais ou menos aí US$ 70.000 por mês. Isso dá, anualmente, quase R$ 4 milhões. Então você compara, né? Uma renda do 1% mais rico do Brasil, US$ 4.000, ou R$ 21.000, e a renda de 1% mais rico dos Estados Unidos. Aqui na média aqui, R$ 70.000, US$ 70.000, ou R$ 350.000, né? US$ 70.000 vezes 5 por mês, tá? Por mês. Então vamos fazer a comparação anual. 21.000 vezes 12 vai dar ali 260.000 por ano. R$ 260.000 é a renda anual de um brasileiro que está ali entre os 1% mais rico do nosso país. 260.000 por ano. Já nos Estados Unidos, 1% mais rico ganharia 4 milhões por ano de reais. Que loucura, né? Que loucura. Eu tinha pesquisado também os 10% mais ricos, para a gente ter uma comparação aqui no Brasil, né? Provavelmente você que me assiste esse vídeo deve estar entre os 10% mais ricos, tá? Os 10% mais ricos, os 5% mais ricos, os 1% mais ricos. Porque, olha só, os 10% mais ricos do Brasil ganham uma renda média de 8.000 por mês, tá? Em 2024, segundo o site
da Agência Brasil. Loucura, tá? Loucura pura. Impressionante, isso me impressiona muito. Nós aqui no Brasil temos infelizmente, uma população extremamente pobre, em padrões mundiais. 10% da população ganhar R$ 8.000 é como se 10% da população do nosso país tivesse uma renda média de um salário mínimo americano. Um salário mínimo. Os 10% mais ricos do Brasil. Eu acho que é um dado assim que deixa claro, né, o poder de compra do brasileiro frente ao mundo e o quanto isso impacta na nossa qualidade de vida. Bem, isso é uma reflexão bem simples que eu queria trazer para vocês. Não quero que esse vídeo fique longo, tá? Mas uma reflexão simples. E uma segunda reflexão que eu tenho tido bastante, além dessa de conversão para dólares e pensamento em escala mundial, é sobre a galera que tem tido muita ansiedade e problemas consigo mesmo e transtornos que muitas vezes são muito impactados por uma geração que está sempre nas redes sociais, está sempre ali no superficial do dia a dia ali do Instagram. Não tem nada a ver com o primeiro tema que eu falei aqui, mas eu já queria aproveitar esse vídeo para deixar essa mensagem final. Talvez eu possa mudar a vida de alguém aí. E eu tinha feito um resumo de uma oração que eu faço. Eu queria expor aqui para vocês, para que vocês possam também orar por esses jovens dessa geração, tá? Vamos lá. Ó, vou ler aqui a oração que eu escrevi. Eu escrevi essa oração num voo, numa viagem para São Paulo. E o contexto era que alguém que eu conheço estava passando ali por problemas emocionais. E dentro do avião, eu percebi quando eu entrei que todo mundo, quase, sei lá, 80, 90% das pessoas estava ali no seu celular e grande parte disso no Instagram ou no TikTok, vendo vídeos, enfim, que não fazem você ganhar nada na vida, aprender nada, vídeos bestas. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Depois eu comecei a ligar os pontos, né? Muita gente que eu conheço com ansiedade, depressão, TDAH, todo tipo de transtorno. Então eu trouxe aqui uma oração que eu fiz nesse dia. Se você puder orar também para essas pessoas. Vamos lá. Eu escrevi assim: Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele cuida de cada passo seu, pois ele te ama. Acalme o seu coração, pois ele está contigo. Ele sabe sua dor, seu caminho e onde você vai chegar. Não se esqueça disso nunca. Ele é como um pai amoroso que acolhe o filho quantas vezes você precisar. Não é um amor falho, é um amor perfeito. Aqui eu tô falando como se eu tivesse em uma conversa, né, com essa pessoa que estava na minha mente nesse dia, né? Então, é um amor perfeito, feito e moldado para nós. Deus sabe que você pode chegar longe e Ele só quer que você sinta à vontade para se apoiar nele. Pai, hoje eu te peço por uma geração de jovens que estão doentes. É uma geração que precisa de ti e cresceu em um período tortuoso, com pais que também precisam da tua unção. Te peço por uma geração onde muitos são cheios da tua atenção, não, muitos são cheios de atenção, mas poucos são cheios de paz e tranquilidade. Pai, te peço por cada um que lê esse texto, pois declaro que a tua unção está agora adentrando nesse lar, nessa casa, nessa vida, nessa família, nesse relacionamento, no presente e no futuro daquele que lê essas palavras. Te amo, Deus. Você é tudo para nós e a minha geração vai te honrar apesar das dificuldades. Pai, eu te peço por quem tem ansiedade. Essa doença do século, doença da mente, doença do espírito, tem destruído lares e pessoas. Tem feito muita lágrima ser derramada.
tem feito homens perderem emprego, perderem espaço, vida e família. Por favor, Jesus, cuida de cada uma das pessoas que têm ansiedade para que isso não seja mais uma barreira no desenvolvimento de cada uma delas. Turma, uma oração que eu julgo como uma oração forte e uma oração atual. Não poderia ser mais atual do que esse tema. Então, se você puder orar por essas pessoas, até para que, né, nós possamos mudar o começo desse vídeo, né, que fala sobre o 1% mais rico. Então, acredito até que para. Eu até falei que não tem nenhuma conexão, mas tem, né? Porque a gente, até para mudar o panorama do nosso país, a gente precisa de jovens e de uma geração forte. Eu busco cada vez mais ser parte disso. Busque também fazer parte dessa geração forte, tá? Então é isso, senhores, meus nobres, grande abraço e espero que vocês tenham gostado desse tema altamente polêmico e altamente importante para a atualidade, que é a atualidade do brasileiro, que é como nós podemos desenvolver o nosso país para que sejamos ricos em padrões internacionais, que a nossa população possa sair da pobreza extrema, da pobreza mediana e transbordar aí para um 10, 5 ou 1% mais rico e que esses padrões sejam cada vez mais altos, porque isso reflete muito sobre a nossa sociedade brasileira, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa política e sobre a nossa economia, tá? É menos, pensa que isso aqui é menos sobre dinheiro e mais sobre qualidade de vida, tá? É super interessante essa reflexão. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe.